gladiadores são um tópico fascinante, especialmente para a população do mundo ocidental, onde não conseguimos compreender na totalidade o interesse em ver dois homens a lutarem até à morte. No entanto, esta mesma sociedade fica confusa com os combates e os gladiadores glorificam os períodos da história, com diversas representações destes na cultura popular, seja em filmes, séries ou até mesmo em jogos. Podemos olhar para a rapidez com que uma pessoa se ri do azar de outras, quando elas se espalham todas no passeio, ou mesmo as multidões que MMA e outros desportos violentos como futebol americano atraem. O mundo e a sociedade atual não são tão diferentes do mundo romano. Gladiadores são tema principal em épicos dos anos 50 e 60, como no filme Spartacus, de Stanley Kubrick, e também mais recentemente popularizados no filme Gladiador e na série Spartacus. Estes dois últimos em particular acabaram por moldar a percepção que temos dos gladiadores e os espetáculos, com cenas sangrentas, muitas vezes organizadas e imensa morte. Mas como é que eram estes eventos? Como começaram? Como era a vida dos gladiadores? São todas perguntas que vou procurar responder. Não se sabe ao certo a origem desta tradição. Nicolau de Damasco aponta para uma origem etrusca dos combates. No entanto, esta hipótese não é sustentada pelos dados arqueológicos. A tese suportada atualmente é que os romanos adotaram os jogos dos seus vizinhos, os oscos, os lucanos e os samnitas, atestado por túmulos presentes em Capua e Paestum. Os primeiros combates não seriam algo regular. Tratar-se-iam de eventos esporádicos, quando certos festivais realizavam em Roma, ou então com ofrendas em rituais funerários. Sabemos através de Livio que os primeiros combates em Roma financiados por privados ocorreram em 264 a.C., quando Décimo Júnior Bruto organizou os eventos em honra do pai. Os combates ocorreram no Fórum Boarium, o fórum para a venda do gado. Este combate terá sido um evento relativamente simples, com apenas 3 pares de gladiadores e, em princípio, combates até à morte, sem regras. Os primeiros combates seriam quase todos semelhantes a este, a decorrerem em locais públicos como os fóruns, com comida e entretenimento disponibilizados pelo investidor privado. Certamente um cidadão rico a tentar ganhar uma posição política através do amor da plebe. A partir daqui, o espetáculo e a dimensão dos combates viria a aumentar exponencialmente, durante o terceiro e o segundo século, com combates a envolver centenas de gladiadores, animais exóticos e execuções. Para o final da República, a ligação destes combates com os ritos funerários parece ter praticamente acabado. Os espetáculos eram agora utilizados como um instrumento político, uma forma de ganhar o voto popular. Júlio César foi um dos indivíduos que soube melhor utilizar este instrumento, com espetáculos nunca antes vistos em Roma, combates com 320 pares de gladiadores, o máximo imposto pela lei, lutas de prisioneiros contra animais e as primeiras batalhas navais, onde os anfiteatros seriam inundados. As lutas de animais chegaram a incluir uma caça com cerca de 400 leões e as primeiras girafas em Roma. Inclusive, organizou combates com 1000 soldados, 40 elefantes e cavalaria. Com a ascensão de Augusto, começou a haver uma maior centralização dos jogos e dos gladiadores. Augusto compreendia a importância dos jogos na sociedade romana e como um meio de manter a plebe feliz e a popularidade alta. O primeiro anfiteatro permanente seria construído sob Augusto, como também a instituição de escolas de gladiadores imperiais e regras para os espectadores. Augusto apresentou diversos combates, que contaram com um total de 10.000 combatentes, espetáculos com animais, onde cerca de 3.500 foram assassinados e, tal como Júlio César, apresentou combates navais. Com a crise do terceiro século, não havia tanto financiamento disponível para os jogos, que eram cada vez menos. O fim dos combates seria ditado pela ascensão do cristianismo, que viam as arenas de forma hostil, visto que tinham causado a morte de muitos deles. Os combates gladiatoriais seriam, eventualmente, substituídos pelas corridas na popularidade. Os tipos de gladiadores e o seu armamento veio-se a alterar ao longo do tempo. Nos primórdios dos combates, os gladiadores seriam prisioneiros de guerra condenados à arena. Foi esta tradição que deu origem aos primeiros tipos de gladiadores, com o armamento típico dos vizinhos de Roma, como os samnitas, os gauleses ou os trácios. Com a evolução dos combates, os estilos de gladiadores estabeleceram-se nas suas versões finais. É possível identificar alguns estilos principais, que seriam os mais comuns, com alguns que seriam mais raros de encontrar. Havia também uma preferência por certos partes do estilo lutarem um contra o outro, por se acreditar que o espetáculo era melhor. O secutor e o retiarius eram destes pares populares. O retiarius destacava-se dos outros estilos devido à sua pouca armadura, à exceção de uma proteção no braço, galeros, que subia para cobrir o pescoço. As suas armas eram o tridente e a rente, de forma a imitar um pescador. O secutor era um par popular devido ao seu equipamento, com o elmo praticamente fechado e arredondado para contrariar a rede e o tridente do retiarius. De resto, tinha uma única greva, um escudo retangular e uma espada. Outro par bastante popular era o Thrax com o Mormil. O Thrax encontrava-se equipado com um escudo retangular pequeno, convexo, a par mula, grevas altas, uma proteção de braço, chamada de manica, e um elmo. Ofensivamente, tinha uma espada curta, semelhante a uma cirintarra, conhecida por Sica. Já o Mormil tinha um escudo retangular de grandes dimensões, acompanhado de um gladius, uma única greva na perna esquerda e proteção no braço direito. O Mormil tinha o seu nome do elmo com crista com motivos de peixe.
Este par era popular porque a espada curvada do Thrax conseguia passar o obstáculo que era o escudo do Umbermil. O Umbermil, devido à sua ligação com os peixes, também era um par popular para o Retiarius. Estas rivalidades eram equivalentes a equipas de futebol hoje em dia, com discussões sobre que estilo era melhor e o porquê. Chegava ao ponto de identificarem o estilo favorito nas lápides, como se alguém pusesse Sportingista ou Benfiquista hoje em dia. Outros estilos mais comuns seriam o Oplomachus, semelhante ao Thrax mas com um escudo oval e espada reta. O Provocatore, que se destaca pela couraça, é só representado a combater outros Provocatores. Escedarius, que combatiam em carros de combate e lançavam dardos. O Dimachierus, combatia com duas espadas, o estilo de Spartacus. O Arbelas, difícil de explicar, vou só mostrar uma imagem. E finalmente, o Veles, ou Veles, ou até Velites, ou Velites, que estava ligeiramente armado, com um pequeno escudo e espada, mais dardos. Existem mais estilos, mas são poucas as referências, e conhecemos muito pouco sobre eles. No entanto, gostava de dar destaque a outro estilo de gladiadores, mulheres. Pouco se sabe destas mulheres que lutavam na arena, com apenas 5 casos confirmados destes eventos. Especula-se que estas mulheres combatiam em tronco nu e sem elmo, de forma a destacar o sexo destes combatentes. Estas mulheres não seriam um evento comum, e ao contrário de outros, como lutas entre indivíduos que sofrem nanismo, estas eram apreciadas pela coragem e habilidade demonstrada nas poucas lutas referenciadas. Então, mas como é que estes jogos decorriam, desde o seu planeamento à execução dos mesmos? Primeiro, quem tratava destes estágios de organização era o editor, que, caso não tivesse gladiadores seus, tinha de contactar um lanista, um homem com uma escola de gladiadores. Estes negociavam os detalhes, como a quantidade de gladiadores, a qualidade e obviamente o preço. O editor depois tinha a necessidade de publicitar os jogos. Para isto, contratava pintores que tinham o trabalho de ir às ruas escrever estes anúncios para os jogos. Nesses estava incluído quem oferecia os combates, os combatentes, outros espetáculos como execuções, a dia e a hora. Nos dias anteriores aos combates seriam distribuídos panfletos com o programa dos combates, como também as estatísticas dos gladiadores. Interessante para quem apostava. Na noite anterior, era oferecido um banquete aos gladiadores que iriam combater no dia seguinte. Este banquete supostamente estaria aberto ao público e era uma forma de excitar a população. No dia dos espetáculos, os combates eram precedidos por um ritual, a pompa, que incluíam elementos religiosos, políticos, música, como também uma forma de mostrar os combatentes ao público. Os gladiadores, contrariamente ao mostrado na cultura popular, não cumprimentavam o imperador ou o magistrado com a frase "Nós que estamos prestes a morrer cumprimentamos-te". Esta frase estaria reservada para os homens condenados à morte na arena, os Damnati. De manhã, os primeiros espetáculos seriam aqueles com os animais, Venationes, onde era possível encontrar cenários montados com réplicas dos habitats originais dos animais. Logo a seguir, por volta do meio-dia, as execuções e os homens condenados à arena. Finalmente, à tarde, os combates gladiatoriais, o espetáculo mais antecipado. O combate seria precedido por uma demonstração de habilidades e das armas, para garantir que estavam em boas condições. Antes do combate, os gladiadores seriam anunciados juntamente com as suas estatísticas. Muitas pessoas não sabem, mas estes combates tinham regras, embora não saibam específicos, como também árbitros. O árbitro, ou árbitros, o summa rudis, encontrava-se com uma túnica para distinguir-se dos combatentes, e tinha o que se assemelha a um pau longo, a rudis. Este podia pausar o combate por diversas razões: verificar o estado de um gladiador após uma ferida, deixar os combatentes descansarem e beber água, ou determinar o final do combate. Quando o summa rudis declarava o final do combate, a decisão do destino do perdedor estava para o editor. Um gladiador podia desistir e pedir que a vida fosse poupada. Isto seria feito através de um sinal de dedos, o ad digitum. Esta decisão estaria dependente do editor, que tomava em consideração o público e o seu desejo. Então se quisesse ir aos jogos, como faria? Primeiro, tinha que arranjar bilhetes. Estes por norma eram grátis e seriam distribuídos pelo editor por diversas pessoas, que por sua vez davam a clientes e protegidos, como receber clientes para um jogo de futebol através de um sócio de trabalho. Os bilhetes seguiam assim esta escada social, começando nas classes mais altas da sociedade até chegar aos plebeus. Tratavam-se de pequenos discos de chumbo que tinham a data, juntamente com o lugar e a porta de entrada. Para controlar o público e garantir que se respeitavam os locais indicados, havia pessoas com este trabalho. Os lugares mais perto da arena estariam reservados para os senadores e membros da classe equestre, com os lugares mais altos para escravos e mulheres. Eram espetáculos onde se passava o dia todo. Tendo isto em mente, havia comida e bebida a ser distribuída fora dos recintos e dentro destes. Caso o editor desejasse, também era possível haver distribuição de prémios, com estes a serem atirados para a audiência. Em dias de maior calor, não há problema. Não só o anfiteatro tinha a possibilidade de ser coberto, com o velarium, como também havia a possibilidade de arrefecer o público através das expressores. Os jogos eram eventos verdadeiramente fantásticos, mobilizavam cidades inteiras, e com custos enormes para o editor, mas também representam um ganho imenso de popularidade. Os gladiadores provinham de diversos sítios. Durante a República, estes seriam maioritariamente prisioneiros de guerra. No entanto, após os finais do Império, até 50% dos gladiadores eram possivelmente cidadãos voluntários. Era uma forma de ganhar dinheiro, pagar dívidas ou até mesmo ficar famoso.
Independentemente de como o indivíduo chegava ao estatuto de gladiador, este ficava sob o comando do lanista, o homem que tinha os gladiadores e treinava na sua escola, o Ludus. O lanista era responsável pelo treino, acomodação e aluguer dos gladiadores. O Ludus estava bem equipado para este propósito, com áreas de treino, quartos separados por estilo gladiador, banhos e espaços de recuperação. Também incluía a casa do lanista e a área de cemitério dos gladiadores. Os Ludi que conhecemos não apresentam grandes preocupações com segurança, e o Ludus de Batiatos, do qual Spartacus fugiu, era criticado por ser demasiado severo, pelo que se pode presumir que os gladiadores tinham algum nível de liberdade. O lanista empregava diferentes pessoas, seja para o treino de gladiadores, da responsabilidade dos doctores, médicos, os medici, ou até mesmo massagistas, que ajudavam os gladiadores a relaxar após os combates, os unctoras. Os gladiadores praticavam em postos de madeira, maioritariamente, com também espadas de madeira. Os postos em que treinavam também identificavam o estatuto do gladiador. No primeiro poste, treinavam melhor. Isto era igual no acomodamento e atividades recreativas. Os melhores gladiadores tinham as melhores condições. A vida no Ludus seria complexa em termos de hierarquias sociais. Também representava um investimento caro, desde a sua aquisição até ao treino e acomodamento. Sendo assim, era natural que o lanista desejasse que estes fossem bem tratados. Gladiadores vencedores representavam um ganho imenso para o lanista. Eram indivíduos que viviam uma vida mais confortável que a maior parte dos escravos do mundo romano. Sabemos que tinham dietas variadas, não só dos textos clássicos, como também de estudos recentes sobre os vestígios. Tinham uma dieta que consistia em hidrocarbonatos, com base em cereais, leguminosas e lacticínios. Alguns gladiadores apresentam uma maior porcentagem de proteínas animais. Provavelmente tratavam-se de gladiadores de alto estatuto. É difícil determinar a taxa de mortalidade destes homens. Diferentes investigadores têm opiniões diferentes, mas a taxa de mortalidade podia variar desde 5% até números mais altos, como 20 ou 30%. Este número era o pior para os novatos, mas a sobrevivência era muito maior para aqueles que passavam o primeiro ou o segundo combate. Alguns chegavam, supostamente, às 150 vitórias. Quanto à taxa de mortalidade, acredito nos números mais baixos. Eram investimentos grandes estes gladiadores, e se fosse uma ocorrência comum, não havia combates publicitados como até à morte, como se estes fossem espetáculos raros. Mesmo que um gladiador perdesse a vida, tinha direito a um funeral e uma lápide, por vezes paga pelos seus colegas ou família, caso estes desejassem algo mais complexo. Os gladiadores que sobreviviam podiam eventualmente ganhar a sua liberdade, representada por uma espada de madeira, a Rudis. Um destes gladiadores, Flama, ganhou a Rudi 4 vezes e recusou sempre. A vida depois da arena seria seguida provavelmente por uma vida relacionada com os combates. Muitos eram contratados para serem treinadores ou até mesmo árbitros, outros podiam continuar a combater, por conta própria. Seriam combatentes altamente desejados que representavam um custo enorme. Dentro da sociedade romana, os gladiadores encontravam-se numa situação peculiar. Legalmente eram equivalentes a prostitutas e muitas vezes mal vistos pela elite romana. No entanto, eram admirados ao mesmo tempo e o objeto de fascínio por muita parte da população. Eram vistos como um símbolo de coragem e pureza militar, como também um símbolo sexual, com grafites em Pompeia a falar de gladiadores admirados pelas mulheres e até mesmo rumores destes a serem prostituídos para as mulheres da alta sociedade. Também se julgava que o sangue destes tinha propriedades curativas e afrodisíacas. Estes eram populares o suficiente para terem mercadoria à venda, desde lucernas em forma de elmo até copos de vidro com cenas de combate, altamente complexos. Podemos até especular que estes teriam autógrafos, mas não está atestado nos textos ou nos vestígios arqueológicos. Gladiadores são um tópico fascinante, muitas vezes mal representados na cultura popular. Existem poucas informações em documentos primários e muito menos em dados arqueológicos, então é um tópico com bastante especulação. Como sempre, a bibliografia vai estar disponível na descrição e o vídeo é feito como algo introdutório, não um trabalho especializado com a melhor das pesquisas e rigor. Obrigado por verem e até à próxima.